E é muito bom meditar em cada detalhe dessas lições que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Porque, embora Deus seja o Deus da história, existem coisas que acontecem quando a gente lê na Bíblia que a gente imagina assim, será que era no tempo de Deus? Será que era isso mesmo que ele queria para o seu povo? E como nós somos o Israel de Deus, cada coisa que a gente pensar, estudar e aprender nessas lições, tragamos para as nossas vidas e passamos essa reflexão. Eu vou pedir aos irmãos que estejam abrindo a sua Bíblia, porque eu não trouxe o texto pronto, então deixe no primeiro livro de Samuel e deixe em Deuteronômio. Eu vou ler aqui, de 14 a 20, 17, de 14 a 20, que é um dos textos bíblicos básicos, né? 17, de 14 a 20. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que dá o Senhor, Deuteronômio 17, de 14, viu? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Esta é a orientação que Deus deu, Deuteronômio, minha irmã, que a gente leu agora, texto bíblico básico 17, de 14 a 20. Esta foi a orientação que o Senhor deu porque o Senhor sabia que ia chegar o momento em que Israel ia precisar de um governo humano, porque todos nós precisamos de liderança, não é? Olhe, a gente começa pela família. Quando Deus estabeleceu o homem e a mulher dentro de uma família, cada qual com sua função. Quando o homem não exerce a sua função, dá um trabalho imenso para a mulher administrar a casa. E uma mãe de família sozinha, quando por divórcio ou por viuvez, ela fica com a responsabilidade da casa, é muito difícil. Porque Deus estabeleceu lideranças específicas dentro da família. Aí a gente traz para a sociedade. Já imaginou uma cidade sem prefeito? Quem é que ia dirigir, comandar? Não é? A gente precisa ter todos os poderes estabelecidos com a sua liderança, o poder judiciário, para estar analisando as situações que a lei precisa ser aplicada, o poder legislativo para fazer a lei, e fiscalizar o poder executivo para administrar. A gente precisa de liderança e em todas as áreas. Olha para a igreja sem pastor. Eu já vivenciei esses momentos em que a igreja fica sem pastor e tive uma
experiência muito difícil, porque na época eu era vice-moderadora. Imagina, eu nunca imaginava que aquele pastor fosse sair quando eu fui eleita vice-moderadora. E aconteceu de eu ficar. E não é fácil ficar na igreja sem pastor. Porque um pastor, ele é uma pessoa escolhida por Deus para aquele tipo de liderança. E por isso a Bíblia manda que nós estejamos honrando os nossos pastores. Todo tipo de liderança, ela é útil e ela é necessária. E Deus nunca deixou o povo de Israel sem liderança, porque era Ele mesmo que liderava. Ele apenas usava, em um período ele usou Moisés, não é? Depois ele usou Josué, depois veio o período dos juízes, onde aqueles homens e mulher, né? Porque teve Débora, que foi uma juíza. Veja que Deus e Jesus não tem preconceito com as mulheres, né? Desde o Antigo Testamento que Deus usa as mulheres para a edificação do seu reino aqui na terra. E depois desse período dos juízes, entrou o período da monarquia, que é esse período que a gente vai começar a estudar agora. Mas não tem como não falar de Ana no estabelecimento da monarquia em Israel. Tudo começa por Ana. As Anas são muito importantes, não é, Paulo? A história de Ana é muito conhecida de todos nós aqui, porque ela era humilhada em uma cultura em que a mulher que não tinha filhos, ela era discriminada. Ainda é. Muito embora hoje muitas mulheres não têm filhos por opção. E cada vez mais aumenta o número de mulheres com essa opção, né? Mas na época de Ana, ela não tinha filhos, ela era discriminada e ela ainda tinha um agravante. O marido dela tinha outra esposa que tinha filhos e essa menina humilhava Ana a cada vez que, de acordo com a tradição de Israel, eles tinham que se deslocar para ir para Jerusalém oferecer sacrifícios. Os sacrifícios eram oferecidos por família e por membros da família. E aí, o Elcana dava para Ana uma porção dobrada de sacrifício para que ela não se sentisse discriminada, mas ela se sentia. O marido queria que ela se sentisse tão amada por ele, que ela não sentisse falta de ter filhos, mas não supria. Cada lugarzinho do nosso coração, ele é preenchido com aquela pessoa. Aí a gente diz assim, nós evangélicos dizemos que no coração de cada pessoa existe um vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Mas é verdade, sim, é verdade. Mas no coração de cada mulher existe um vazio que somente um companheiro pode preencher. E vice-versa, no coração do homem. Então, quando nós, mulheres, homens, não temos um marido, uma esposa, fica aquele lugar fica vazio, não tem nada que vá preencher aquilo ali. Quando uma mulher, um homem não tem filhos, aquele lugar fica vazio. Nós precisamos preencher cada lugar com a pessoa certa e com a função certa. Então faltava para Ana filho. O marido podia ser o melhor marido do mundo, ele não ia conseguir preencher o lugar do filho. E para isso ela orou, implorou, foi mal interpretada pelo sacerdote ali. Mas vejam que o sacerdote ali, ele não era um bom exemplo de sacerdote. Porém, ele estava na função. E Deus honra a função que a pessoa exerce. Mesmo quando nós não merecemos, a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode fugir do próprio caráter que Ele tem. E Deus usou a boca do profeta Eli para abençoar e para trazer a bênção para a vida de Ana.
em sua oração e em sua aflição. E tudo que Ana queria era ter um filho. E esse ponto aí é um ponto que a gente deve meditar, não é? Muito, né, na oração de Ana, muito na intenção do coração dela, do desejo dela. Para que Ana queria um filho? Para quê? Para dedicar ao Senhor. E quem é que tem um filho, um único filho, e abre mão da companhia do seu filho para entregar, literalmente, né? Esperou o menino deixar de ser amamentado para entregar para o sacerdote, para que ele fosse ajudar no templo, porque como a gente sabe, na instituição do templo, a tribo de Levi, ela era uma tribo encarregada dos cuidados com o templo e tinha muita coisa a ser feita, como até hoje tem muita coisa a ser feita dentro da igreja, né? Tem quem limpe a igreja, tem quem ornamente, né, Marta? Tem muita coisa para ser feita em um templo. Imagine uma época de ali, quanta coisa precisava, e ainda tinha sacrifícios de animais que eram feitos no santuário. Aquilo precisava de limpeza, né? Precisava de providenciar os animais, tinha muita providência a ser tomada. E Ana deu aquele filho que o Senhor honrou a ela, e o nome dele é Samuel, e ele entregou aquele menino para os cuidados de Eli. E uma coisa que me chama a atenção nessa história é que Eli não era um bom pai, no sentido de corrigir os seus filhos, no sentido de educar os seus filhos. Tanto é que os seus filhos foram tão mal educados nas coisas do Senhor, que eles foram penalizados com a morte, porque eles desobedeceram ao Senhor. E ali era um pai relapso, um pai ausente. Mas Samuel foi resposta de oração da sua mãe. E ela entregou Samuel, abriu mão da pessoa, do físico do seu filho, para que ele estivesse ali no templo servindo ao Senhor. A história nos diz que Samuel foi um homem completo, um homem importante para toda a história de Israel depois dele. Ele era um homem com muito conhecimento de leis, então ele estabeleceu as leis, os livros, ele ordenou a parte jurídica de Israel. Ele era um profeta, ele exerceu essa função de profeta, e ele foi um homem que marcou a monarquia. Essa monarquia ela não existiria se antes disso Samuel não tivesse existido. Então veja como é importante que a oração de uma mãe, a resposta dessa oração, ela deve ser para a glória de Deus. Amém. Porque nossos filhos, tudo aquilo que nós queremos para eles, nós devemos buscar para a glória de Deus. Amém. E fazendo parêntese nesse assunto, irmãos, eu noto que, e a lição fala sobre isso, que nós, pais e mães, hoje, a maior preocupação que nós temos é que faculdade nossos filhos vão fazer, se eles vão ser médicos, que é a profissão da moda, né? Se eles vão ser doutor, e se eles vão ser bem-sucedidos. E muitas vezes, mesmo nós, cristãos e cristãs, estamos deixando em segundo plano se os nossos filhos serão salvos. Em primeiro lugar, se serão salvos. Em segundo lugar, se enquanto estiverem aqui nessa terra, se a vida deles vai servir para edificar o reino de Deus aqui na terra. Este é o maior exemplo que Ana deixa para nós. É trazer ao mundo alguém que vai fazer diferença para o reino de Deus aqui e na eternidade. Samuel foi esse homem que trouxe uma resposta completa, não apenas para uma mãe humilhada, porque não tinha um filho, mas todo o reino de Deus. Ele foi mudado, ele foi edificado pela vida de Samuel. Outro dia eu fiquei observando, Gil, lendo o texto, porque eu sei que como foi que Ana conseguiu deixar o filho pequeno, todo ano ela voltava levando as roupas maiorzinhas. Então ele foi um filho que Ana orava o ano inteiro, até o dia dela voltar. Porque se ela fazia as roupas, se ela preparava tudo para voltar, ela devia continuar orando pelo aquele filho que ela tinha deixado lá.
rejeitado pela família. A história não mostra isso para nós, que Samuel foi rejeitado, que ele se sentiu rejeitado pelos seus pais. Tanto é que ele se transformou nesse grande homem que ele foi. E para que nós sejamos grandes homens e mulheres dentro de uma sociedade, a gente precisa ter uma personalidade forte, firmada. Porque o que a gente vê hoje é que tem pessoas com muita capacidade e que não se estabelecem na sociedade porque elas não têm firmeza de caráter, firmeza de valores, firmeza de personalidade. E quem é que dá isso para nós? A família. É a família. E ele teve isso. Por toda a produção de vida de Samuel, a gente vê que ele obteve sim de Deus e da sua família e de todo o ambiente que o cercava. Eli, com todas as suas mazelas, ele conseguiu dar para Samuel o que ele não deu aos filhos dele. Interessante, não é? Isso como Deus usou a vida de Eli para ser usado. E ele entendeu desde cedo que Samuel era um homem de Deus. E que Deus falava com Samuel. E Eli viu isso e entendeu essa diferença. Então, esse período, irmãos, que nós estamos começando dessa lição, é um período de transição. Todo período de transição, ele é difícil, né? E a gente pode pensar aqui de vários tipos de transição nas nossas vidas, e a gente vai ver que ele sempre é difícil. Então, mudar de monarquia, ou do tempo do governo feito pelos juízes, que era Deus que fazia, um governo teocrático. Quem governava o povo era Deus através dos juízes. E para um período de monarquia em que Israel ia ter um rei, e esse rei seria igual a todos os reis dos países da época, né? Os reinos da época. Então esse período que a gente vai começar a estudar é um período de transição. E pelo texto que nós lemos agora, a escolha desse rei deveria ser feita pelo Senhor. Se nós prestar atenção nesse texto que foi lido, como seria esse rei? Então, um rei que buscasse conhecer a palavra de Deus, ensinar para o povo, praticar, um rei que não fosse materialista, que não se preocupasse em ter cavalos, ouro, prata, bens. Essa não deveria ser a prioridade do rei. A prioridade do rei devia ser apenas conduzir o povo segundo as orientações de Deus. E Deus iria estabelecer o momento certo para que isso acontecesse, porque ele sabia que haveria um tempo em que o povo de Israel ia precisar de um rei. Uma coisa, professor? Mas a voz do povo é a voz de Deus. A gente repete as palavras que a gente ouve, né? A gente tem a mania de repetir. E essa é a prova, a voz do povo não é a voz de Deus. Glória a Deus. E existe alguma situação na nossa vida, né? Que a gente tem que analisar muito. Sobre, eu e Val Peirez estávamos conversando antes desse culto da MCM sobre isso, né? O poder da boa influência, o poder dos bons conselhos. Então, aí você pode ouvir vários conselhos errados e um conselho certo. E isso colocar dúvida na pessoa. Colocar dúvida. Não, vai fulano falou isso. Mas fulano me disse diferente. Como que a gente vai discernir qual é o conselho certo? Em primeiro lugar, orando e vendo se aquilo se encaixa dentro da revelação da palavra de Deus. Orando e pedindo a Deus que nos dê discernimento. Irmãos, discernimento é um dom. E os dons, eles são dados por Deus.
e eles são necessários para a nossa edificação, porque nós somos igreja, nós somos templo. A Bíblia diz que os dons são para a edificação do corpo de Cristo, nós somos corpo. E nós precisamos ser edificados para que a gente possa edificar outras pessoas. Como é que a gente vai identificar se o conselho é correto? Analisar quem é a pessoa que está lhe dando aquele conselho. Como é a vida daquela pessoa que está lhe dando aquele conselho? Como é o relacionamento daquela pessoa com Deus? Se aquela pessoa for casada, como é a postura daquela pessoa dentro do casamento? Não que eu falo isso por experiência própria. Nós, casados, não temos poder de mudar a vida do nosso cônjuge. Não temos o poder. Infelizmente, o que eu observo é que nós, mulheres e homens, temos muito poder para ser mais influências do que boas influências. Porém, Deus nos constitui enquanto mulheres para sermos ajudadoras, né, do marido. O que é ser uma ajudadora? É uma pessoa que vai ajudar alguém a cumprir a sua missão. Então, a nossa missão e a missão do homem é a mesma. Só que ele é o responsável, Deus na mão dele, é você que vai cumprir essa missão. E vou lhe dar uma auxiliadora. Olha o que Deus fez. Deus deu para a mulher capacitações que o homem não tem. Não tem. Mulher tem visão longa, mulher tem um feeling, ela tem uma visão das coisas que o homem não tem. Então, o homem inteligente, ele ouve. Quem vai tomar a decisão é ele. Mas deve ouvir, porque Deus não deu para ele essa capacidade de antever as coisas como as mulheres têm. Aí, Deus, quando ele estabeleceu que um dia haveria rei, ele esperava que o povo estivesse preparado para fazer essa escolha. E é isso que a gente tem que analisar para os conselheiros das nossas vidas, que todos nós precisamos. Se essas pessoas estão preparadas para ser conselheiras e principalmente se estão preparadas por Deus. Mas a voz do povo naquele momento não foi a voz de Deus. O povo escolheu errado. Hoje a gente pode olhar para trás da história e ver que eles escolheram errado por todo o perfil do primeiro rei, que foi Saul. Saul era um homem bonito. A Bíblia conta que ele era um homem que se destacava no exército. Imagine que os homens, para irem para o exército, tinham que ser homens de destaque. E ele se destacava em todo o exército, porque diz que ele era um homem que no meio do exército ele se destacava do ombro para cima, quer dizer que ele era bem alto, bem grande, e que ele era um homem formoso. Então ele se destacava bastante na sua aparência. E quantos de nós não escolhemos a liderança pela aparência? Né? Não escolhemos os nossos reis por aquilo que se mostra para nós, ao invés de olhar os critérios que foram estabelecidos nesse texto que nós lemos agora, que está aqui, Deuteronômio 17, de 14 a 20. Analisemos bem as nossas escolhas. E já falamos aqui, né? O último juiz de Israel, que foi Samuel, já falamos sobre o perfil de Samuel, a sua história, como ele foi trazido ao mundo, por quê, para quê, e ele cumpriu a sua meta. Uma coisa que é válido também lembrar acerca de Ana é que ela teve filhos e filhas. Ela não teve só Samuel de filho, não. Né? Deus multiplicou a descendência de Ana. Ele honrou a sua resposta em ela entregar o seu filho primogênito para servir literalmente na casa do Senhor. E ele lhe deu filhos e filhas. Muito profundo isso que a irmã falou agora há pouco, né?
a gente saber usar o critério para escolher quem vai nos liderar, quem vai nos acompanhar, quem vai nos pastorear, quem vai nos aconselhar, né? Ou seja, todos esses sentidos e outras situações que possam aparecer. Porque, independente de quem somos, independente da nossa história, independente dos títulos, independente de ter 5 dias ou 50 anos de igreja, independente de qualquer situação, nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos de referência. Todos nós, não importa quem seja. Nós precisamos ter alguém que nos exorte, nós precisamos ter alguém que nos dê direção, nós precisamos ter alguém que nos mostre o caminho em muitas horas. Tem coisas que a gente só precisa ouvir de novo, a gente sabe, mas precisa que alguém com autoridade, com vida, com unção do Senhor venha e diga, olha, é assim para a gente dizer, Senhor, obrigado, que o Senhor está permitindo, então é para eu ir. E Deus tinha dito que ia escolher o rei, mas o povo tomou a frente. Não, é eu que vou escolher. E as minhas referências são essas aqui. Ó, o currículo dele está aprovado, mas não era o currículo de Deus. Eu não aprovaria aquele currículo. Então, como a gente tem que ter cuidado com as nossas vidas, a gente está falando de um povo, mas isso fica a lição para as nossas vidas. É verdade. Quem estamos escolhendo como referência? Então, irmãos, mesmo nós tendo liderança na igreja, que são os nossos pastores, nós temos os líderes do nosso PG, nós temos os nossos professores de escola bíblica dominical, mas nós precisamos ter os nossos conselheiros pessoais. O pastor falou isso ontem à noite, né? Cada um de nós precisa ter nossos conselheiros pessoais. E precisamos ter critérios para escolher esses conselheiros. Porque, como o irmão está dizendo, a gente lê a Bíblia, a gente sabe da palavra, a gente sabe o que é certo, mas, irmãos, volto a dizer, existem lugares na nossa mente, no nosso coração, que é um ser humano que vai preencher. Quando eu falo um ser humano, estou dizendo uma pessoa. Então, conselheiros pode ser mais de um. Mas aquele lugar do conselheiro, nós temos aqui jovens, né? Seu pai e sua mãe são seus conselheiros? São. Mas você precisa de um conselheiro que não seja seu pai e sua mãe. Porque a visão do pai e da mãe para o filho e até a linguagem é uma. A do seu amigo conselheiro é outra. É outra. Todos nós precisamos disso. E precisamos ir com temor e tremor a ouvir essa pessoa a nos aconselhar e vamos fazer uma triagem do que aquela pessoa falou também. Não é receber de pronto não, né? Fazer uma triagem para ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Às vezes a gente vai falar sobre um plano, um projeto, um sonho, e as nossas palavras não são capazes de dizer tudo aquilo que está no nosso coração, não. E às vezes a gente também fala para o nosso conselheiro e ele pode, pela humanidade, entender de forma diferente e aconselhar de forma diferente. Por isso a gente precisa fazer toda aquela triagem para saber se aquilo que o nosso conselheiro está falando caiu exatamente de acordo com a palavra de Deus e com nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos. Viver é complexo. Agora eu vou cair para ver que a noite também. A oração, quando você ora e coloca bom domingo, quando você ora e coloca diante de Deus, que é uma resposta, se a gente percebe na conversa que está desalinhado, porque tem chorou, porque Tem mentido. entendeu? Então, tudo isso. Então, ora mais, espera, porque tem momento que Deus vai esperar realmente essa sabedoria que Ele já deu pra gente ser exercitada, né? De você, ó, vai com calma, espera, não tá certo. O Espírito Santo deixa a gente até Amadurecer para receber a bênção. Amadurecer. Graças a Deus por isso. E a gente só vai ver isso adiante, que a gente não estava preparado para receber aquela bênção naquele momento. Né? Eu tive uma sabedoria, porque Deus teve compaixão de mim. Porque eu não era evangélica, mas quando minhas filhas entraram na adolescência, eu tinha uns 5, né? Então o problema estava ficando grave. Aí eu tive uma reunião com eles e disse, ó, vocês têm aqui uma amiga e uma mãe. Quando quiserem
falar com a amiga, eu sempre assim, mãe, hoje eu preciso de uma amiga, que eu vou ser a amiga. E tem que ser tudo em particular, cada um tem o seu horário quando eu chegar em casa. Então, durante aquelas conversas de amiga, eu sofri muito, porque elas tinham que dizer as coisas para mim e era como amiga, eu não podia ser a mãe naquela hora. Muitas vezes eu fui chorar para Deus me dar uma luz, porque o que elas revelavam para a amiga não era o que uma mãe queria saber. Então, mas Deus me ajudou muito. E hoje eu vejo, e Milena principalmente, porque ela diz, mãe, se você não tivesse sido minha amiga, eu tinha acabado minha vida muito cedo. Então, minha filha ainda teve um problema de depressão, numa época que terminou um namoro e foi muito difícil. E você ter que chorar, você não era crente, você não tinha. Eu tinha meus salmos para ler e sempre tive aquela busca pela palavra, mas muito difícil. Mas se eu não tivesse sido amiga das minhas filhas, eu teria perdido elas por muito cedo. Eu tive uma mãe amiga. E quando eu conversava com as minhas amigas na escola, minha mãe dizia que eu sempre fui muito precoce. Aí minha mãe me dizia assim, menina, isso não é pergunta que você está me fazendo na sua idade, não. Minha mãe me fala que eu vou entender. E eu louvo a Deus pela mãe que Deus me deu, porque ela falava, minha mãe nunca me omitiu nenhuma informação, nunca. E aí minhas colegas falavam assim, mas sua mãe fala isso com você? Eu disse, fala. Eu conversava tudo com minha mãe. E uma das coisas que mais me fizeram sofrer foi ver minha mãe viva, do meu lado, e eu não poder mais conversar com ela, porque ela estava com Alzheimer. E minha mãe, para mim, morreu estando viva. Tanto é que todo mundo achou que eu ia sofrer muito quando minha mãe morresse, mas eu já tinha vivido o luto antes. Quantas vezes eu desejei olhar para minha mãe e dizer, meu Deus, como eu estou precisando que minha mãe ore por mim. Eu e minha mãe fazia campanha de oração em jejum, a gente compartilhava os nossos problemas, a gente conversava sobre tudo. A gente ficava até de madrugada conversando, a vida toda foi assim. E quando minha mãe teve Alzheimer, para mim o luto aconteceu antes de minha mãe morrer. Porque eu não tinha mais minha mãe para conversar. E isso é importante, esse diálogo. Se você não consegue, como mãe, ser amiga, como a Ana está aqui falando, né? Como a Ana disse que foi, como minha mãe foi, delegue para sua filha, para o seu filho. Não, você busque uma pessoa para ser amiga, mas use os critérios certos e tal. Não ouça conselho de qualquer pessoa. As orientações necessárias. Porque é muito difícil. Porque pai e mãe não é para ser amigo de filho, não. É para ser a pessoa que tem autoridade sobre o filho. E é muito difícil exercer essa missão aí, como a Ana está falando. Muito difícil. Mas eu tenho um horário para terminar. Esse texto aqui, irmãos, servindo a arca em vez do Senhor. Olha o que aconteceu. Israel vai para a batalha. Era costume, todas as vezes que Israel ia para a batalha, que se levasse a arca. Representava que quem estava guerreando era Deus, não era o povo. E aí, os filisteus eram inimigos de Israel. Eles foram para a batalha e eles quiseram levar a arca. Mas onde estava o coração? A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, é ali que está seu coração, né? Nós depositamos as nossas expectativas, onde está o nosso coração. Mas onde é que o povo estava observando no momento daquela batalha? Era em Deus? Era buscando em Deus? Não, o povo usou a arca como um amuleto. O que é que nós trazemos para as nossas vidas hoje nesse texto bíblico? Que existem pessoas hoje religiosas dentro das igrejas e usando o sangue de Cristo em poder. Está repreendido, está amarrado. Né? São palavras que as pessoas usam sem a verdadeira diligência no uso daquela palavra.
com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que estamos fazendo com a nossa religiosidade. O povo usou a arca ao invés de clamar ao Senhor, pela presença do Senhor nesse texto, nesse momento. Eu peço aos irmãos que estejam olhando e meditando nesse texto bíblico, né? Os filisteus, eles eram inimigos dos israelitas. 4 ao 6? 4 de 1 a 11. 4 de 1 a 11. É porque na lição está assim, mas é capítulo 4 ao 6. Ah, sim. Mas no 4 de 1 a 11 ele fala especificamente desse assunto, né? E eles atribuíram a derrota pela falta da arca da aliança. Mas não foi a falta da arca que causou aquela derrota contra os filisteus. Foi a falta do Senhor na vida deles, né? E aqui diz que objetos, lugares, ativismo religioso não são símbolos de uma vida com Deus. Então tem gente que está na igreja de manhã, de tarde, de noite, que faz isso, que faz aquilo, que está ocupado na obra do Senhor, mas não significa que o Senhor esteja presente na vida daquela pessoa. Ele é esse caso, né? Ele Ele e os filhos. Especificamente morava estava ali dentro, totalmente. mas o Senhor não era o Senhor da vida deles. A gente tem que ter cuidado para não sermos omissos no trabalho do Senhor e dizer assim, não, eu não vou ser ativista, não. Nem tanto e nem tão pouco. Não vamos ser ativistas sem o Senhor. Vamos ser ativistas sim com o Senhor. Em nossas vidas, vamos fazer o que a gente precisa fazer para o reino de Deus. E, finalizando, o caminho da vitória está em 1 Samuel, nos capítulos de 7 a 10. Mas, capítulo 7, de 3 a 6, fala que a vitória só foi possível por meio do arrependimento do povo. Vamos ver aí? Quem está com 1 Samuel 7, do 3 ao 6, você lê aí, por favor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Até aí. Agora outra pessoa lê aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5:17. Eita glória, aleluia. Aleluia, Jesus. 5:17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Quando foi que houve a mudança? Quando houve arrependimento. As coisas velhas já passavam. O que Samuel mandou e orientou o povo? Jogue fora os ídolos, os astarotes, se arrependam, se convertam e busquem ao Senhor sinceramente. Não apenas buscar a arca, mas buscar sinceramente. Ter um arrependimento, ter um coração arrependido. E aí nós vamos nessa confirmação no Novo Testamento, né? As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez de novo. Vamos fazer escolhas baseadas na palavra do Senhor e não escolhas como o povo de Israel fez para o começo da monarquia em Israel. Vamos estar buscando a vitória vinda de Deus para a vida do povo.
povo de Deus, para as nossas vidas individualmente, para a vida da igreja, com base na palavra do Senhor. Então, devemos sempre pedir a Deus orientações sobre as nossas decisões. Nosso coração é enganoso e pode nos levar para uma direção contrária à do Pai. Aí as pessoas dizem assim: você vai tomar uma decisão, faça o que o seu coração mandar. Não faz isso, não. Pode dar errado. A gente não ouve isso? Os jovens ouvem muito isso. O importante é ser feliz. Faça o que o seu coração mandar. O coração é enganoso. E a gente deve buscar a direção do Pai, para a gente não fazer o contrário. Certo? Vamos. Olha, eu quero dar uma palavra antes de finalizar. Nós estamos em campanha de missões mundiais. A MCM está liderando essa campanha. E nós queremos pedir aos irmãos, sabemos que nós somos uma classe missionária. Queremos lembrar os irmãos que quem for fazer a oferta via Pix, manda para o professor o comprovante para que ele contabilize na nossa classe, porque o alvo é por classes. Certo? Quem for entregar o valor no envelope, pode entregar diretamente ao professor, pode entregar lá na bandeja, contando que pede para o professor entreguei no envelope, valor X, para que ele possa contabilizar. Certo. Vai e no envelope identificar a classe. Sim, importante isso também. Certo? Vou pedir a professora Bernadette que esteja encerrando neste momento esse estudo, que o Senhor esteja preparando nossos corações para estarmos com esse tema. Oremos. Senhor meu Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Amém. Senhor, a honra da glória seja dada a ti. E nós queremos agora humildemente, Senhor, declarar que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Nós vamos obedecer às autoridades, vamos nos submeter, porque a tua palavra nos manda que façamos isso. Mas queremos te dizer que antes de mais nada, o Senhor é o comandante, é o general, é o rei em nossos corações e em nosso lar. Amém. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor unja o nosso entendimento, que nós possamos entender os teus comandos, que nós possamos entender a tua vontade. Amém. E principalmente nos dá coragem, meu Pai, nos dá sabedoria para obedecermos, porque é grande difícil, meu Pai. Às vezes nos sentimos tão confusos. É difícil, meu Pai. A jornada é difícil, mas nenhuma dificuldade é maior do que o do Senhor, do que o teu infinito amor e tua graça. Muito obrigado pelo estudo, meu Pai, que nós possamos colocar em prática. Porque antes de mais nada, de qualquer ação que nós possamos ter em nossas vidas, nós devemos nos colocar primeiro diante do Senhor, diante do teu altar, e te pedir que o Senhor conduza todas as coisas. Fica conosco, Senhor, nos dá uma semana de paz, nos dá uma comemoração hoje, de manhã e à noite, conforme a tua vontade. Amém. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Amém.